E sejam bem-vindos a mais um La Docecast, mais um episódio de vendas na rua, né? De experiências. E hoje eu vou perguntar para o Michael qual a história que ele vai trazer aqui para nós, né? O que nós temos muito que aprender com ele. Então, conta aí, Michael, a sua história. Então, a história de hoje é uma abordagem que eu fiz. Eram 3 pessoas, 3 mulheres. Elas estavam próximo de uma praça, numa mureta, sentadas numa mureta, aguardando, creio eu, deve ser resultado de algum exame, porque era próximo de um consultório médico. E na oportunidade eu cheguei para fazer a abordagem, eu cheguei na senhora, primeiramente, abordei a senhora. Por quê? Por que esse tipo de abordagem? Porque entende-se que ela seria a responsável, a matriarca das 3, ou de repente a mais instruída, questão de experiência, né? E foi onde eu abordei ela, comecei a conversar com ela, comecei a explicar, apresentar, fazer a apresentação, só que não mostrei. Eu fiz a apresentação oral, apenas falando para ela dos brigadeiros, dos sabores, do trabalho em si. Deixei o cartão para ela estar vendo sobre mais, né, sobre os demais sabores, sobre as formas, os tipos de embalagem, a parte de encomenda. Falei que era possível estar fazendo encomenda também. E nisso começou-se a parte da apresentação e, claro, uma possível venda, que era o intuito final, né? A pré-venda que você estava fazendo. Seria a pré-venda, cerca de 25% eu estava deixando ali, eu estava propondo a ela, né, a apresentação em si. E foi onde ela começou, ela olhou para minha cara e perguntou quais eram os sabores que eu tinha, se eu tinha mais ali. Por quê? Porque a caixa estava fechada. Só que nesse momento, como ela estava sentada e estava em desnível com a minha altura, né? Eu abaixei, ajoelhei no chão mesmo, e nisso eu abri a caixa. Só que quando você abre a caixa, ele exala aquele cheiro do chocolate, né? E como eu já tinha comentado de brigadeiro, falado de brigadeiro, o que eu falei trouxe à tona a experiência que ela já tinha. Aí trouxe a experiência olfativa também. Aí, de início foi a experiência, eu levei ela para lembrar, para ela pensar, eu mexi com ela para ela imaginar o brigadeiro. Ela imaginou, ou seja, a primeira abordagem concluída com sucesso. A segunda abordagem foi apresentar. Aí eu trouxe a memória olfativa. Além dela ter imaginado os brigadeiros da época dela, ela também tinha o cheiro daquele brigadeiro. Com isso, ela perguntou: mas é possível substituir esse vermelhinho por esse de chocolate? Aí o que eu falo e menciono para todo mundo? Eu oriento, por orientação da parte da cozinha, a parte da Sandy, que ela pede para a gente não abrir, não expor os doces, os brigadeiros em momento algum. Por quê? Por que isso? Porque dependendo da localidade que você está numa funilaria, você está num pet shop, onde eles fazem tosa de cachorro, funilaria que tem muita poeira de tinta, cheiro de tinta, dependendo de onde você vai no consultório médico, às vezes tem aquele cheiro mais forte, né? E tudo isso impacta. Por quê? Você vai abrir a caixinha para substituir um pelo outro. Como que você vai substituir? Você vai ter que andar com luva? Vai ser na mão? Não faz muito sentido, não é ético você fazer isso. Além de não ser ético, também não é higiênico e pode contaminar, né? E uma coisa que a gente preza é pela qualidade do produto. Sim. Do momento que é fechado, que é lacrado, ele sai daqui lacradinho da caixa. Ele sai da cozinha, ele sai naquele formato e chega até o cliente naquele formato. Se o cliente, digamos que ele compre 2, ele quer abrir, trocar e substituir um corpo, aí fica a critério dele, né? Aí ele comprou, ele pagou, é dele, ele faz o que quiser. Os valores da La Doceria Sandy, né? Então, porque tem até cliente que já chegou em você e em mim também, que falou: mas é que tem uma pessoa que vende aqui em São José dos Campos e usa o palitinho, né? Aí ele faz a troca. Bom, mas aí é ele, né? Na La Doceria Sandy nós não fazemos a troca dos brigadeiros, e como o Michael trouxe, na verdade, quando eu fazia as vendas, eu só pensava nisso, não, é por questão de limpeza. O Michael, ele foi mais profundo ainda. Eu passo no pet shop, eu passo no salão de beleza, ou seja, a nossa mão, todo o tempo, a gente pega ônibus, a gente pega lá no corrimão do ônibus, né? Então imagina eu ficar trocando, e fora que eu coloco 4 brigadeiros sortidos.
Aí a pessoa troca. Aí o meu próximo cliente vai ficar comendo brigadeiro De repetido. repente, dois iguais na mesma caixa. Então, não é justo. Então, se você quer algo personalizado, você encomenda comigo. Mas se você quer, você vai comprar as caixinhas que nós vendemos na rua, vai ser assim. Inclusive, a gente dá essa sugestão, né? Se você quiser todos iguais, é possível, mas você faz uma pré-encomenda, você encomenda antes. Aí Porque ó, não tem no como dia que ele fazer. passar nessa rua, que é onde você tá, onde você trabalha, aí ele traz, que já aconteceu, né? Já aconteceu. Tem cliente que gosta só do tradicional, Já aconteceu um único sabor e... né? todas Aquela as cliente que gosta do ninho, aí você sempre fala, Sandy, hoje eu vou passar lá na japonesa, então você coloca 2 ninhos pra ela. Ela gosta de ninho, aí ela, se tiver outro, de repente ela não fica... Ela sempre dá 2, né, pros Não funcionários, tende, não sei, né? Ela não tende a comprar se não tiver 2 ninhos, que ela gosta bastante. E é legal que você vai conhecendo o seu público também, né? Conhece o público. Você vai se familiarizando. O cliente se sente especial. Eu tenho uma cliente, eu tenho uma cliente que ama de café. Hoje eu fiz o brigadeiro de café. Ou seja, quando ele estiver pronto, estiver nas bandejinhas, eu vou falar, Maico, passa lá na Manu, que a Manu ama o brigadeiro de café. E eles gostam disso, porque a gente lembra, a gente acaba conhecendo, né, o cliente. A gente conhece e aprende com o cliente, né? Além da gente conhecer do que ele gosta, do paladar dele, e a gente acaba aprendendo tanto a forma de recepção, a forma de ação, tudo que você chega e leva para eles vai retribuir de alguma forma. E essa retribuição, essa troca de informações, a gente acaba aprendendo, a gente aprende demais na questão das vendas. Não, e também essa questão, voltando no assunto de trocar os docinhos, a gente acaba também educando os nossos clientes. Se você é uma pessoa, um confeiteiro, um vendedor que troca os brigadeiros na caixinha, vai ficar todo mundo mal acostumado. Se eles já sabem que você não faz a troca por motivos muito importantes e válidos, eles vão entender. Eles não vão deixar de... já teve gente que deixou de comprar, né? Aí o motivo passa a ser um princípio, né? Claro. Porque, exemplo, hoje eu posso trocar. Então toda vez que ele vier aqui, ele vai abrir essa exceção. Você abriu a exceção, você vai ter que ficar à mercê do seu cliente. Como que você, sendo produtor, sendo transportador, sendo entregador, vendedor e fornecedor daquela pessoa, só que você fica à mercê do que ele quer naquele momento? Não tem como. Já pensou se você começa a abrir essa exceção para todos os clientes? Você tem 20, 30 clientes, cada um pede de um parâmetro. Você vai ter que trabalhar de forma personalizada para cada um. São 30 personalizações. Como você vai fazer? Então, você não consegue. Mas tem a forma personalizada, mas só sobre encomenda. Só. E aí também não o valor já muda, tem tudo isso. É possível personalizar, só que é de um outro formato, você tem que ter uma pré-encomenda, tem tudo isso. E essa questão da pré-venda, né, a pré-venda que você falou, que você fala, você chegou abordando elas falando que no Instagram eu posto muito mais e tal. E uma das coisas que eu faço proposital mesmo, porque eu faço questão de mostrar a limpeza da minha cozinha. Por quê? Vendas de brigadeiro na rua. Logo a pessoa pensa, na rua, deve ser uma porquice. Eu sei porque teve cliente que já chegou a falar pra mim e falou assim, olha, na primeira vez eu só não comprei porque eu não sabia a procedência. Aí depois que eu comecei a te acompanhar no Instagram, eu vi que você é limpo. Então, esse armário aqui, ó, eu mostro eu dando faxina nele, né? Eu mostro eu lavando a cozinha, tacando água aqui, a louça, tudo limpinha. Os potes que ficam os granulados, eu lavo ele com água quente. Então eu mostro isso pro cliente, eu faço um Reels no Store, coloco uma música. E eles acompanham tudo isso, de perto ali, nos bastidores. Opa, é um lugar, os brigadeiros são feitos numa cozinha limpa. Isso traz segurança pro cliente. Até porque há casos que eu chego e o cliente não quer. Não quer, eu simplesmente deixo o cartão e menciono, através desse Instagram, você consegue estar acompanhando o antes, o durante e o depois. Aí eu menciono ainda, como que eu posso dizer? Eu ainda dou ênfase na questão da higienização. Ela mostra a parte da limpeza, a parte da higienização, a parte da organização. Aí é onde você percebe um alívio, sabe? De imediato a pessoa fala, não quero. Aí quando você apresenta nesse formato, qualquer coisa, dá uma olhadinha, tem o cartão, tem o Instagram e tal. Aí eu terminei a apresentação, a hora que eu tô saindo, aí a hora que eu falo da limpeza, você percebe que a pessoa fala, dá aquele alívio, isso que eu precisava. Teve um vídeo de uma confeiteira que viralizou. E na hora que ela tava tirando as forminhas, sabe aquelas forminhas que tem um jeito certo, né, pra não amassar? Ela tava soprando. Então esse vídeo viralizou porque
ela estava fazendo uma live, conversando, aí todo mundo falou que tava com o cabelo solto. Eu tô, né, de cabelo solto agora aqui na minha cozinha. Não tô fazendo o brigadeiro. Mas ela tava soltando a forminha, assim, ó. E colocar. Aí a cliente cancelou o pedido dela por causa dessa live. E aí todo mundo começou a compartilhar esse vídeo. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Você tem que mostrar realmente todo o processo. Se você utiliza a luva, gente, na verdade, é mais uma questão assim de ser prático, tá? Mas não que é uma regra. O ideal mesmo, só que ninguém vai falar isso pra você. O ideal é você não utilizar luva e sempre estar lavando as mãos. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá usando a luva, pega na lixeira e continua com a luva. Pega no celular, continua com a luva. Ou seja, nem sempre a luva é um sinônimo de limpeza, né? Então, é importante você mostrar essa segurança para o seu cliente, mostrar os stories de limpeza, você lavando a sua louça, você cuidando de todos os seus utensílios, das suas espátulas, porque isso também é uma pré-venda. Você não concorda, Marco? Vai muito além de pré-venda, porque você apresentar seu trabalho já é meio caminho andado, já é 50%, porque você vai ganhar credibilidade. Você pode não vender, mas ela indica. Ela vai falar, eu vi no Instagram, a pessoa é muito higiênica, é bem limpinha, é certinha, ela mostra tudo. Ela leva, além dela de ser a pré-venda para ela, talvez seja engajamento para ela passar a informação do seu produto para outra pessoa. Porque é algo que todo mundo faz e todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, né, de uma cozinha bem limpa, cheirosa. A casa toda, né? Eu amo. E você queria falar mais alguma coisa? Eu lembro que quando a gente estava trabalhando lá na feirinha, porque a gente trabalhou numa feira, acho que foi semana passada, foi no domingo, né? No domingo. A gente passou o dia todo e passou uma pessoa e comprou o brigadeiro com a gente. E quem que é? Era da história que eu contei, das 3, era a moça do meio. Seria a moça do meio, que é provavelmente a filha da senhora. Eu não cheguei a conversar sobre essas informações, mas provavelmente era a filha da senhora. Que Mas eu acho que era porque ela falou assim, foi a minha mãe. Então. Ela comentou alguma coisa assim comigo. Então, e ela foi e comprou. E no dia que eu abordei ela, a senhora falou assim, eu vou comprar uma, e eu estava em dúvida sobre a parte da troca, e eu perguntei se você trocava justamente por isso, para saber se você ia trocar, se você ia abrir, como que você ia fazer essa troca, se você ia tocar com a sua mão, como que ia ser feita essa troca. Eu queria saber. Eu perguntei isso justamente para testar qual que ia ser a sua atitude. Foi um teste ali, né? Ela acabou fazendo um teste de verdade, e se de repente eu tivesse aberto e tocado no brigadeiro para fazer essa substituição, talvez ela não comprasse. Já ia perder. E perdia depois uma venda posterior, que era... Lá na feirinha também. Entende como é um ciclo? O efeito paralelo. Uma questão puxaria para outra e eu ia perder duas vendas. O efeito paralelo. Uma coisa muda todas as outras, né? Então, uma atitude sua mudou tudo. Você ganhou cliente. No mesmo dia dessa abordagem, a senhora falou assim, vou comprar uma para me levar. Eu quero porque você passou no teste. Aí nisso, que era para levar, eu falei, não, tudo bem, comprou, eu vou indo, mas dá uma olhada lá no Instagram, tem bastante coisa. Aí, enfim, eu finalizei, né? Aí nisso, do lado também tinha uma senhora. Eu fui conversar com a senhora também, como eu já tinha apresentado para o pessoal, para essas 3 pessoas, a pessoa do lado ouviu, mas eu fui apresentar para ela por questão de educação também, né? Porque você apresenta para alguém, aí você não apresenta porque está próximo. Apresentando, falando do Instagram e tal. Quando eu olho pro lado, essas 3 pessoas falando para mim, falando assim, muito bom, muito bom, muito bom. Eu olhei para elas e eu achei até estranho, porque elas tinham comprado para levar e estavam comendo lá. Daí elas falaram assim, muito bom, muito bom. Aí as 3 pessoas, inclusive a adolescente que mal tinha olhado para a hora que eu cheguei, estava sorridente e elogiando demais. Que bom, né? Para você ver, eu não tinha credibilidade depois de eu ter apresentado, depois dos 3 ter experimentado, pronto, já viraram cliente de fato, né? Tanto é que na feira a filha dela comprou, né? Parabéns! Obrigado. Parabéns, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, de mais um episódio aqui de vendas. Né? Nós trouxemos uma outra percepção falando sobre limpeza e de como a gente conquistou o cliente, né? Parabéns pro Michael, né? Ele que fez essa venda e trouxe mais cliente para a Doceria Sancho.
Obrigado. Então, até o próximo episódio. É que você tá olhando pra câmera. Claro, tem que falar. Você tem que falar pra mim, vai. Mas aí, falar pra você, quando tem duas câmeras, uma ponta aqui, uma ponta aí.